noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa. Nós vamos continuar o nosso conteúdo. Alguém perguntou aí agora há pouco sobre provas, conteúdo de provas, enfim. Hoje eu tive uma reunião de tarde para falar das provas. Vocês, muito provavelmente, serão a primeira turma a saber disso. Estamos preparando o tutorial direitinho para explicar, mas como eu sempre tenho alunos que entram na sala um pouquinho depois, perto de acabar a aula, eu falo sobre as provas, é o tempo que o pessoal vai chegando, mas tenho certeza que a Universo tomou a melhor decisão. É claro que a gente vai fazer prova, tudo, mas as provas acontecerão só no mês de maio. Eu explico isso mais tarde para vocês, e aí dá tempo de vocês se organizarem, identificarem um colega que porventura está sem acesso. O que a gente quer é não causar prejuízo a absolutamente ninguém. Mas eu explico isso com calma, para vocês na sequência aí da minha fala. Eu vou, só para informar, agora, um pouquinho antes de começar a aula, eu postei o estudo dirigido dessa semana, que na verdade foi basicamente a cópia do estudo dirigido da semana passada, e eu tirei o exercício, porque a gente não conseguiu avançar tanto como eu previa, então eu repeti o conteúdo e dei um presente para vocês, que é não ter atividades para me entregar essa semana. Pedi apenas que vocês lessem os artigos pertinentes aos conteúdos tratados em aula. Então, essa semana vocês não vão ter atividades para me entregar na semana que vem. Ok, gente? Eu postei esse estudo dirigido agora há pouco, e postei também um arquivo chamado Slide 1404, que é a data de hoje. Eu já tinha postado um slide na semana passada, mas como eu dei uma ampliada nos slides, então eu repostei, e eu vou sempre fazer isso. À medida que a gente, continue aqui nesse isolamento forçado, eu vou utilizar os slides, porque eu acho que essa é uma forma de trazer vocês mais para perto de mim. Fica melhor vocês me acompanharem, fica melhor vocês concretizarem esse assunto, já que a gente não tem o quadro, né? Tinha uma para ser entregue hoje, e para ser entregue hoje. Tem, Auri, uma atividade para ser entregue hoje. Como eu não passei a atividade para a próxima semana, eu vou fazer o seguinte: quem não conseguiu fazer para hoje, me entrega até sexta, posta no meu e-mail até sexta, porque pelo menos eu vou corrigindo e dando retorno para vocês. Eu tenho várias atividades acumuladas. Já comecei até a corrigir, alguns já receberam mensagens minhas, mas quem não recebeu ainda é porque eu ainda estou corrigindo um a um, fazendo comentário de um a um, vocês vão receber. A atividade que eu passei para hoje está no meu universo, na verdade, no universo EAD. É para entregar sexta? Peraí, vamos organizar, calma aí. A atividade era para entregar hoje. Eu estou abrindo uma possibilidade de estender essa atividade para entregar sexta, mas desde a semana passada eu já tinha postado a atividade de hoje. Quem já enviou, missão cumprida, não tem mais nada para me entregar. Vocês vão ver que eu postei a atividade, outro estudo dirigido hoje, mas nesse estudo dirigido não tem questões extras, outras questões. Só tem o pedido de vocês lerem os artigos pertinentes à sociedade simples e à sociedade em nome coletivo. Então, eu coloquei, por favor, leiam os artigos do 997 ao 1045 do Código Civil, tá? Na verdade, era o 1044, eu não sei se eu botei 1044, 1045, enfim. É só para ler os artigos, mas não tem questão para você me entregar. Ok, gente?
Vamos, então, para o nosso conteúdo de aula, e no final da aula eu faço os comentários sobre provas, porque agora a gente já tem a informação oficial da reitoria. Mas como algum colega pode entrar aí na aula virtual atrasado, para não ficar repetindo diversas vezes, a gente faz isso no final da aula. Acredito que vocês já conseguem enxergar aí o meu slide. De vez em quando eu vou voltar aqui para o chat, mas enquanto eu estou passando os meus slides, eu não consigo, em tempo real, acompanhar as mensagens de vocês. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, por favor, optem pelo áudio. Vocês ativam o áudio e conversam comigo para eu não ficar tanto tempo sem responder a vocês. Eu vou deixar aqui, né, no 1004, mas eu quero fazer uma explicação sem slide, depois eu vou para os 2 slides para que vocês consigam me entender. Eu acabei a aula passada falando, querendo diferenciar duas expressões, direito de retirada e verso, que eu acho que eu nem cheguei a estudar isso, na verdade, verso dever ou punição, que é a situação do sócio remisso. Então, vamos com calma. Primeiro, oi. Eu queria só, antes de começar, antes de você começar a sua aula, eu queria só falar um pouquinho sobre você como coordenadora do nosso curso. Eu queria só lhe colocar a situação assim, que é um problema meu, que eu acho que está atingindo muitos colegas nossos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, apesar de ser moderno, mas tenho muita dificuldade com a internet, com esse acesso ao mundo online, dificuldades. Então, assim, o site é um site muito bom, tem muitas informações, mas eu, por exemplo, fiz um trabalho essa semana passada, só consegui postar esse trabalho hoje. Eu não sabia onde é que ficava o meu universo. Você botou assim, postar no meu universo. Eu fiquei tentando descobrir onde era esse meu universo. Depois descobri que era um site que tem no celular. Então, essa dificuldade que eu tenho, muita gente deve estar tendo, que eu ouço nos bastidores esses comentários. Eu queria, assim, propor à universidade também a tentar facilitar esse lado do aluno que tem dificuldade nessas informações, dificuldade nesse acesso, que a internet não é boa na casa de todo mundo, entendeu? Eu, felizmente, tenho uma internet boa, mas muita gente não tem dificuldade de acessar as aulas, eu tenho dificuldade de acessar os sites. Eu, sinceramente, não sei lidar bem com ele, fico o tempo todo dependendo dos meus colegas para me orientar como fazer. Então, eu queria propor, eu mandei o trabalho hoje, fico na dúvida se mandei ou se não mandei, se foi certo, se não foi. Então, eu queria propor que a universidade buscasse uma forma de tentar melhorar esse lado informático da gente, em termos de informações, de confirmar. Eu acho Sempre que todos os relembrando, tem que fazer professores. isso. Não. Eu acho que todos os Entendeu? professores estão fazendo isso. Nós, o corpo docente inteiro, é um corpo muito aberto a diálogo. Alguns alunos me mandaram mensagens falando que não estavam conseguindo acompanhar tanta atividade, tanto estudo dirigido. O coordenador do curso é Maurício, eu sou a diretora acadêmica atualmente, mas eu conversei com todos os professores, demonstrando, né, essa fala dos alunos que me procuraram, e os professores têm flexibilizado essas atividades. Eu pedi para postar no meu universo, vi que vários alunos estavam tendo dificuldades, mas acredito que não houve nenhum prejuízo, até porque toda a aula tenho repetido, que poderiam me encaminhar através do meu e-mail, acho que praticamente todo mundo encaminhou pelo e-mail. Ninguém nunca teve nenhuma negativa da minha parte em relação a essa flexibilização. O que eu peço, assim, cada angústia de vocês, cada dificuldade, acho muito importante vocês conversarem com o professor da disciplina, porque eu posso ouvir vocês, mas eu não posso flexibilizar uma data ou uma atividade passada por outro professor. Cada professor tem a sua liberdade de cátedra, mas acredito que todos os professores são muito abertos a diálogo. E se, porventura, vocês não tiverem esse respeito do professor para com a turma, eu preciso saber. Mas eu tenho conversado bastante com os professores. O pedido e a intenção é
não prejudicar ninguém. A sua fala, Auri, foi muito apropriada, porque eu sei que a gente tem diversos tipos de públicos no universo. A gente tem pessoas com recursos financeiros altíssimos e a gente tem pessoas que têm uma dificuldade financeira relevante. Nosso maior público, inclusive, é esse. Então, essas pessoas podem estar tendo, inclusive, dificuldade de acessar a internet. Então, nós estamos verificando as presenças, sim, mas não para fazer vocês perderem por falta. Só que vou lhe ser muito franca em relação à minha fala, e acredito que todos vocês conhecem a minha franqueza, eu sou uma pessoa muito transparente nas minhas explanações. Esse controle não é para Bruna, Francisco, João, Henrique perderem por falta, não é isso. Mas o que a gente também não quer é que depois o aluno diga que o serviço não foi prestado. Os professores, nós estamos trabalhando de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, sem respeito ao horário de trabalho. Tudo isso com o objetivo de atender vocês. Essa foi a estratégia utilizada por todas as instituições de ensino. A utilização de aulas online está acontecendo assim na outra instituição que eu ensino, na escola do meu filho, e acho que vocês sabem disso, porque todos vocês ou são pais ou conhecem alguém que também estuda numa escola e que tem se valido dessas estratégias. A Universo está completamente aberta ao diálogo para poder identificar esse aluno que, porventura, está lá na roça, não tem internet de jeito nenhum, mas é preciso que a gente saiba da situação. Então, vocês podem ser transmissores desse colega, se tiverem contato. Alguns têm o telefone de Maurício, quem não tem, pode utilizar o e-mail, Maurício tem respondido. Se o telefone de Maurício, né, vocês tiverem acesso, eu não tenho autorização para dar, mas se vocês tiverem acesso, vocês podem conversar com ele, ou mandar para mim, que eu peço para que ele verifique isso na condição de coordenador de curso. Mas a intenção é que todos nós, professores e alunos, trabalhemos juntos nesse momento, para que ninguém seja prejudicado. E para mim, pensando nessa estratégia, existem alguns pontos que são fundamentais, e já que a gente está aqui conversando sobre isso, vale a pena a gente reservar, não é perder tempo, é só reservar um pouquinho da aula para tratar disso. Ninguém quer cancelamento de semestre. Não cancelaremos o semestre, estamos aqui trabalhando arduamente para cumprir o nosso conteúdo e ele vai ser cumprido. Inclusive, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade com o professor, de aula, tal, diálogo, 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 tá? Ótimo. Agora, também tem... Para não atrapalhar. Na verdade, não tem... Não, isso não atrapalha, não. Isso é muito importante. A gente precisa conversar disso mesmo. Diga, Auri. Eu não estou pontuando nenhum caso específico, nenhum professor, não. Assim, estou prevenindo, porque eu vejo a dificuldade que eu tenho. Se eu tenho, é porque outros também deverão ter. Eu, por exemplo, moro em um bairro que está com índice alto do coronavírus. Aí, como eu tenho um sítiozinho, me afastei, porque vou ficar um período do sítio. Mas lá eu tive dificuldade de assistir às aulas online. Retornei para Salvador. O problema é meu, eu preciso viabilizar a minha aula, entendeu? Para assistir. Então, cada um tem as suas dificuldades, entendeu, Bruna? Eu acho que o site deveria ser melhor, mais claro. Eu fico me batendo muito para localizar aqui as aulas, para localizar as informações. É nesse sentido que eu estou me referindo. Não é um professor específico, é a universidade tentar esclarecer mais ao aluno, ajudar mais o aluno a chegar nas informações mais fáceis. Eu estou aqui desde 3 horas tentando aqui localizar o que era meu universo, por exemplo, para perguntar a vários colegas do grupo, depois me dizendo, é no site do seu celular, a universidade mandou você baixar, você nunca baixou, tal, entendeu? Então, são coisas que parece que o aluno deveria ter. Mas, assim, veja bem, você não tinha ouvido isso nas minhas outras aulas, para enviar para o e-mail? Você não tinha, porque assim, essa é a primeira atividade a ser entregue. Aí tiveram já, acho que essa é a terceira ou quarta atividade, Você não tinha ouvido eu falar que quem tivesse dificuldade poderia enviar para o meu e-mail? Quem não enviou? Não lembro exatamente qual foi o valor e-mail. Como eu abri isso aqui, o aluno deverá enviar a atividade até o dia 14 do 4 via Meu Universo.
Tá. Todas as impressões que eu faço saem, entendeu? Aí eu fiquei Eu imaginando coloquei que o meu universo isso, devia ser mas os alunos já tinham tratado dessa dificuldade. E aí, para facilitar, eu dei o meu e-mail, justamente para que o aluno não tivesse essa atividade, essa dificuldade, entendeu? Sim, 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 Porque sim. alguns trataram disso. Que Porque assim, a o dúvida é assim, aí site, eu todos vou nós fazer que uma, vou fazemos. fazer uma cópia. A dúvida é, vou fazer uma cópia e mandar via o meu universo, o meu e-mail, vou digitar, no site não tem um local para você anexar esse documento digitado, digitei o documento, mas no site não tem um local para me anexar ele. Eu tenho que tirar uma foto no meu celular e enviar no meu universo, entendeu? Então, esse Não, tipo eu de disse ação, que poderia, ela é dei correta? essas instruções desde a primeira aula. Eu disse que o aluno que preferisse digitar, fazer no Word e mandar via arquivo, poderia fazer. O aluno que preferisse fazer no caderno, alguns, acho que, inclusive, acho que foi Maxwell, ou Bruno Noronha, não sei, teve aluno que fez no caderno, tirou foto, escaneou, mandou para mim, como o aluno preferir. Eu não engessei o aluno em relação a essa forma. Quem não conseguiu Legal. anexar, teve o meu e-mail, brunacdcampos@sa.universo.edu.br. Pedi que enviasse por e-mail. Se for melhor fazer na mão, tira foto, se for melhor digitar, eu não engessei isso. O importante é que o aluno faça a atividade e me encaminhe. Agora, eu gostaria muito de contar com a colaboração de todos vocês, não é só a Auri está fazendo só uma consideração até em defesa, né, de uma realidade genérica, não propriamente dele, mas é preciso que vocês sejam disciplinados em acompanhar as atividades, identificando a dificuldade, procurar o colega ou procurar o professor. Eu sou uma professora muito acessível. Agora, o que eu tenho visto de alguns, não de todos, porque jamais generalizo qualquer situação, é que o aluno também não está acompanhando as aulas, o aluno não está acompanhando o estudo dirigido, aí realmente fica complicado. Vocês são uma turma presente, estão aqui todos os dias, não estou falando isso direcionando o meu discurso, mas quero, inclusive, que vocês repliquem essa minha fala e sejam parceiros nesse sentido. Porque uma coisa é, o aluno não está assistindo aula porque não tem acesso à internet de jeito nenhum e realmente não consegue. Esse daí precisa entrar em contato com o professor, para o professor pensar em uma forma alternativa, entregar o estudo dirigido de outra forma, enfim, conversar, porque a gente tem que estudar cada caso diante dessas exceções. Agora, tem colegas também que estão em outro planeta, e aí a gente não está aqui para fazer de conta, nem vocês querem que o professor faça de conta, nem nós, professores, temos o perfil irresponsável de fazer de conta. Então, eu peço muita ajuda a vocês, a linha é por essa mesma que a Auri fez hoje, dialogar com o professor, para o professor esclarecer, trazer vias alternativas de solução. Agora, tem gente que não procura realmente, sem procurar ajuda, sem transparecer uma possível dificuldade, fica difícil para nós, instituição, trabalhar numa generalização das coisas. Ah, tem alguém que pode estar passando dificuldade, tem alguém que não está acessando, tem alguém, quem, quantos são, cadê, como a gente resolve. As pessoas precisam se identificar para a gente pensar num problema, porque senão se a gente pensar isso e decidir que então não teremos aulas online, não teremos estudo dirigido, eu cancelo o semestre. E isso eu tenho certeza que ninguém quer. Então, caso algum colega tenha essa dificuldade, vocês já sabem a diretriz. Procura o professor, se não tiver contato do professor, procura o coordenador do curso, se não tem um contato do coordenador do curso, procura a mim ou algum funcionário, a gente dá o contato, e aí vocês vão ser acolhidos, porque a intenção é essa, é esse acolhimento. Ok, gente? Obrigado, Eu professor. estou estendendo o prazo da atividade que deveria ser entregue hoje. Enviem para o meu e-mail. A colega fez o favor de escrever aí no chat. O meu e-mail é brunacdcampos@sa.universo.edu.br. Vocês encaminham a atividade de hoje até a próxima sexta-feira. Se algum colega, porventura, não fez alguma atividade passada, estou estendendo o prazo também para entregar até a próxima sexta-feira dessa semana.
Deixa eu só pegar aqui minha pastinha, porque tem gente que não sabe nem quais são as atividades. Vou puxar a orelha. A primeira atividade foi... Peraí que eu peguei a da turma da manhã, só um instantinho. Hoje uma aluna me ligou, estava tão perdida no espaço, que não sabia nem que a gente tinha cancelado o VT. Aí é complicado. Aí realmente já está em outro planeta. Aí nem a escola do meu filho está botando o menino no colo. Mas a primeira atividade foi 24 de março. Eu passei 2 questões para vocês responderem. Essa atividade, somente essa, está no Meu Universo, que é esse app do seu celular, porque nessa primeira semana de isolamento social, a Universo não tinha fornecido para a gente o acesso do EAD. Então, eu postei no Meu Universo. Quem não tiver essa atividade, pode me pedir no WhatsApp que eu posto, ou algum colega, se puder me fazer esse favor de colocar a atividade num grupo de WhatsApp da turma, vai me ajudar bastante. A segunda atividade foi do dia 31/3. Também são 2 questões muito objetivas, fáceis de fazer. Nós vamos, inclusive, abordá-las hoje. E a terceira atividade foi do dia 7/4, que tem prazo para entregar hoje e que eu estou postergando até a próxima sexta-feira. No portal você encontra mais um estudo dirigido que eu não imprimi, porque foi praticamente a cópia do estudo dirigido número 3, porque eu não consegui esgotar todo o conteúdo teórico. Eu repeti os pontos teóricos e não passei exercícios para vocês me entregarem na próxima semana. Então, não terá atividade. Quero também informar que todas as aulas minhas, eu já tinha dito isso antes, vou repetir, todas as aulas minhas, vocês vão obter acesso pelo mesmo link. O link é fixo para facilitar a vida de vocês, tá? Então, não precisam, desespero, antes da aula, cadê o link, cadê o link? É o mesmo link do primeiro dia, só clicar, vocês vão poder acessar todas as semanas de aula. Se porventura não tiverem aí esse acesso, por favor, esses chats com os e-mails, eu não vou poder pegar o e-mail agora. Se algum colega puder ajudar, agradeço. Se não, se tiverem um grupo de WhatsApp, fica mais fácil, porque um posta lá os arquivos das atividades e dá acesso a todos. Inclusive, no Meu Universo, vocês vão encontrar lá 2 slides, só precisa você imprimir o último slide, porque o primeiro slide é o mesmo slide, só que menor em quantidade de slides. Eu fiz crescer esse slide e repostei de novo hoje com conteúdo maior. Está lá. Obrigada, Bruninha, você ajudando aí os colegas. E já aproveitando que eu parei para fazer esses informes, então eu vou falar logo da prova, porque aí eu pego o meu caminho e sigo no conteúdo sem parar. Eu tive reuniões ontem e hoje à tarde sobre as provas. As provas acontecerão num ambiente virtual, por isso que eu preciso que vocês urgentemente se organizem com esse acesso. Na verdade, vocês que estão me ouvindo agora já têm esse acesso. Vocês estão entrando aqui pelo Hangout, mas certamente vocês têm lá a sua matrícula, que é o login, a senha para você entrar no app do Universo EAD. Então, o endereço, né, o site do Universo EAD. É lá que você encontra esses estudos dirigidos e esses slides que eu estou falando. É lá também que você vai encontrar o acesso para a realização da sua prova. A semana de provas acontecerá de 11 a 16 de maio.
ou seja, daqui a um mês. Por que tão longe assim? Justamente pensando tão somente no aluno, que porventura pode não ter acesso à internet ainda, que não se estruturou. Então, nós preferimos continuar com os nossos conteúdos e fazer as provas de 11 a 16 de maio. Que assunto vai cair para a prova? Isso daí vocês vão perguntar para cada professor. Não sou eu que vou dizer, eu vou falar da minha matéria, mas cada professor vai te esclarecer em relação ao conteúdo. Eu, por exemplo, vou seguir meu conteúdo até a última semana de abril, e depois, 15 dias, eu faço um simulado, que é uma prévia da prova, para vocês se acostumarem no ambiente AVA, né, tirar dúvidas, mas eu só vou colocar o conteúdo até o final de abril, ou seja, 2 aulas mais, que é o tempo que a gente finaliza mesmo o conteúdo previsto. Então, eu gostaria muito que vocês entrassem no ambiente virtual, no meu universo, esqueceu a senha, vai ter o suporte por esses dias, mas no dia da prova, o Brasil inteiro, todos os campos da Universo, estarão fazendo as provas. Não vai ter suporte instantaneamente para que vocês consigam falar com alguém naquela hora que esqueceu a senha, que não está conseguindo, que não sei o quê. Quem tiver esse tipo de problema vai fazer segunda chamada. A segunda chamada vai ser presencialmente, se Deus quiser, entre a V2 e a VS. Nós postergamos tudo isso para lá. Agora, claro que o peso da segunda chamada ninguém gosta de suportar. Então, é bom que a gente faça as provas. Olha só, vocês vão fazer as provas em casa, com direito à consulta. Isso é uma mão na roda. Só precisam ser diligentes no sentido de acessarem o meu universo, para se sentirem à vontade com esse ambiente virtual, para não ter nenhum problema no dia. Mas a Universo e eu, principalmente, os professores, nós estamos pensando muito no aluno. Eu sei a dificuldade. Eu só não quero tratar daquele que não está nem aí para nada, mas tem muitos que estão com dificuldade. Só peço que se identifiquem para que a gente possa analisar cada caso, ok, gente? E graças a Deus, hoje a internet é um instrumento de acessibilidade a muita gente. Mas qualquer tipo de dificuldade a gente trata normalmente e individualmente. Todas as provas serão com a mesma estrutura, 10 questões de marcar e ponto final. Não teremos questões subjetivas em nenhuma disciplina, o formato é 10 questões de marcar. O professor vai construir um banco de dados, né, de provas, de questões, no sistema virtual. Então, eu vou cadastrar lá 40 questões, e o sistema vai randomizar, que é fazer uma mistura, e cada prova vai ter ali 10 questões diferentes para que você possa fazer. A prova, você vai fazer uma única tentativa, e a prova acontecerá no dia e no horário previsto para a sua aula. É uma forma de não chocar nenhuma outra prova, de nenhum outro professor, e aí, com fé em Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Então, por favor, não se desesperem, não se desanimem. O nosso objetivo aqui é caminharmos juntos e resolver qualquer tipo de problema que, porventura, vocês tenham. Ok, gente? Obrigada, Auri, pelas suas considerações, e sempre que for preciso, eu estou disponível para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Ok? Agora sim, já que todos os informes foram dados, nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Uns colegas aí me ajudaram, né, na memória, sobre qual o conteúdo que eu parei na semana passada. Imagina, Auri, eu trabalho com muito amor e estou aqui para ajudar sempre que necessário, viu? Obrigada a você também por ter tratado desse assunto, que é bem importante, e o momento é esse mesmo. Estamos em sala de aula, um tanto quanto atípicos, né? Sem ver o olhar de cada um de vocês,
mas é preciso que esse diálogo aconteça. Vocês estão ansiosos, vocês estão achando tudo muito estranho, para a gente não é diferente, e se a gente não se acolhe reciprocamente, tudo fica muito mais difícil. Então, muito obrigada pelo respeito que cada um de vocês tem em relação à minha pessoa, em enxergar em mim, né, uma pessoa que está, sim, e sempre estarei aberta ao diálogo e a poder, né, contribuir de forma positiva para que todo esse processo de aprendizagem, de convivência mútua, aconteça da forma mais harmônica e prazerosa possível. Pronto. Cuidamos do nosso relacionamento, né, interpessoal, isso é muito importante. Acho que essa notícia das provas acalma o coração de todos vocês, né? Sejam replicadores aí da minha fala, mas nós estamos preparando, né, um tutorialzinho para indicar a vocês como entrar, para ter acesso à prova, as datas, mas como eu falei, eu acabei a reunião agora, às 17 e pouca, fui responder o WhatsApp de aluno, umas alunas me ligaram, eu acabei não tendo tempo de concluir essas explicações. Mas muito em breve vocês vão ter tudo isso por escrito, e temos um mês aí para fazermos as provas. Eu estava tratando, no final da aula passada, do direito de retirada versus o direito de remissão. Na verdade, nem vou chamar direito, vou chamar punição, dever. Então, vamos por partes. Primeiro, eu vou explicar para você tão somente o direito de retirada. Raciocinem comigo. Retirada significa saída do sócio. Esta saída é uma saída decorrente da autonomia da vontade do sócio. Pela mesma liberdade que um sócio tem de ingressar na sociedade e fazer parte daquela sociedade, ele tem que ter a liberdade de se retirar desta sociedade. Por isso que eu digo que retirada é um direito, é uma escolha, é uma opção. Agora, eu tenho 2 pontos, né, 2 informações sobre a retirada para tratar com vocês. Bem, Vinícius, eu acabei de falar disso. Depois tu vê isso, viu, Inho? Eu tenho 2 informações importantes para tratar sobre direito de retirada. Primeira informação. É necessário que vocês identifiquem se o sócio retirante, que é aquele que quer sair da sociedade, se ele é sócio de uma sociedade por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Na primeira aula de Sociedade Simples, estudamos o contrato social, vide artigo 997, e eu te disse que nesse contrato social impõe-se obrigatoriamente várias informações a constarem no contrato. Uma das informações é o prazo da sociedade. Se a sociedade vai ser constituída por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Então, esse prazo é muito importante para o direito de retirada. Professora, como assim? E aí, quem quiser ir me acompanhando, eu vou voltar para os slides aqui. Tudo que eu vou explicar está, inclusive, no artigo 1029 do Código Civil. Se a sociedade for uma sociedade por prazo determinado, se a sociedade for uma sociedade por prazo determinado, o sócio só pode se retirar se comprovar judicialmente a justa causa, o justo motivo para a sua saída. Então, eu faço parte de uma sociedade por prazo determinado. O meu direito de me retirar é muito mais restrito, porque eu tenho que fazer uma ação judicial declaratória do justo motivo que eu tenho para retirar-me desta sociedade. Então, eu vou ter que comprovar esse motivo judicialmente, e o juiz vai entender se o motivo é justo ou não, e se o juiz entender
pelos critérios da razoabilidade ou da proporcionalidade, que trata-se de um motivo justo, então garante a mim esse direito de retirada. Se a sociedade for uma sociedade por prazo determinado, a retirada do sócio depende de prova judicial da justa causa para esta saída. Agora, a contrário senso, se eu for sócia de uma sociedade por prazo indeterminado, essa minha liberdade de me retirar, ela é muito maior, ou seja, é muito mais fácil eu me retirar de uma sociedade por prazo indeterminado do que eu me retirar de uma sociedade por prazo determinado. Sendo a sociedade por prazo indeterminado, basta que eu notifique os demais sócios com uma antecedência mínima de 60 dias da minha saída. Estas informações estão descritas no artigo 1029, que eu vou ler para você, só para você confirmar. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante a notificação aos demais sócios, com uma antecedência de mínima, né, de 60 dias. Se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Nos 30 dias subsequentes a esta notificação, podem, né, se optar, os demais sócios dissolverem esta sociedade. Então, Bruna quer sair de uma sociedade, seja por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Como é que vai funcionar isso? Você vai ter que me responder. Se Bruna quiser sair de uma sociedade por prazo indeterminado, basta que Bruna notifique os demais sócios com antecedência de 60 dias. Inclusive, desta notificação, os demais sócios podem, querendo, optar pela dissolução da sociedade, que é a extinção da pessoa jurídica. Agora, se Bruna quiser se retirar da sociedade por prazo determinado, o caminho que Bruna vai ter que percorrer é um caminho muito mais cruento, porque ela vai ter que propor uma ação declaratória da justa causa para a sua saída. E só tendo essa prova judicial da justa causa, Bruna poderá se retirar da sociedade. Até aí, tudo bem, meus queridos? Eu comparei retirada com remissão. Retirada, então, você já sabe o que é. Direito de saída. Agora eu vou te explicar o que é remissão. Diferentemente da retirada, a remissão não é um direito. A remissão é uma punição. Como assim uma punição, professora? Olha, os sócios, eles estão obrigados na forma da lei e do contrato social. Inclusive, esta obrigação que os sócios têm é de cumprir o seu investimento, a prestação dos serviços, todas as obrigações que ele, sócio, se comprometeu ao compor esta sociedade. O contrato social, inclusive, vai estabelecer como esse sócio vai cumprir a sua participação no capital social e o prazo para isso. Então, vamos imaginar que nós somos, ficticiamente, 30 sócios de uma sociedade simples. Cada sócio precisa ter, no mínimo, uma cota. Eu já te disse na semana passada que não existe sócio com 0 cota. Não existe isso. Então, a sociedade simples admite a participação de um sócio, seja porque ele investiu capital, seja porque ele cedeu, né, entregou bens
suscetíveis de valoração pecuniária, que tem essa representatividade em dinheiro, seja porque ele está prestando serviços ou vai prestar serviços. Então, o contrato social vai dizer isso tudo. Vamos imaginar, só por estratégia e facilidade do meu exemplo, não porque seja obrigado. Vamos imaginar que nós, 30 sócios, vamos ser sócios cotistas de igual parte. Isto é, cada um de nós vai contribuir para a integralização do capital social de igual forma. Cada um vai dar 10 mil reais. Como nós somos em 30 sócios, o capital social, depois de totalmente integralizado, será no importe de 300 mil reais. Vamos imaginar também que nós constituímos essa sociedade simples hoje é dia 14 de abril, registramos essa sociedade no órgão competente, isto é, no cartório de pessoa jurídica, e estabelecemos o prazo até 31 de maio para que todos nós, sócios, possamos contribuir com o que cada um de nós se comprometeu. Então, cada um de nós, até 31 de maio, vai ter que dar esses 10 mil reais. Beleza. Avançando um pouquinho no raciocínio. Tomara, e que bom, se chegar dia 31 de maio e todos os sócios tiverem integralizado a sua participação no capital social. Esse capital estará inteiramente formado, integralizado, e representará o valor de 300 mil reais. Vamos supor que hoje é dia 5 de junho e Auri e Sérgio são sócios administradores. Auri e Sérgio foram verificar quais sócios cumpriram esse dever de integralizar e, porventura, se tem algum sócio pendente desta integralização. Auri e Sérgio detectaram Bruna, que deveria integralizar os 10 mil reais, não integralizou. Maxwell, que deveria integralizar 10 mil reais, só integralizou 5, está devendo 5. E o Hanna, que também só integralizou 2 mil reais e, portanto, está devendo, está, né, pendente dessa integralização de 8 mil reais. Então, Bruna não integralizou nada, Maxwell está devendo 5 mil reais em integralização e o Hanna está devendo 8 mil reais. Os demais já integralizaram. Bruna deve 10 mil, Maxwell 5, somando aí dá 15, mais 8 mil pendentes de Hanna, 23 mil. Se eu disse que o capital social era de 300 mil, faça a conta comigo. Eu tenho 277 mil reais integralizados e 23 mil reais pendentes de integralização. Bruna, Hanna e Maxwell são inadimplentes. Você já estudou do direito civil, que a obrigação existe desde o momento do pacto entre os contratantes, mas a obrigação deve ser cumprida até a data do vencimento, e antes do vencimento, essa obrigação não pode ser exigida. A obrigação existe, mas não pode ser cobrada. Só que já estamos no dia 5 de junho, e Bruna é inadimplente, o Hanna é inadimplente, e Maxwell é inadimplente. Os administradores, Auri e Sérgio, me lembrei, Auri e Sérgio, diagnosticaram esses inadimplentes. Não se perca no meu exemplo, eu estou dizendo tudo isso que eu quero lhe explicar o que é remissão. Quando é que nós chamaremos, então, um sócio ou alguns sócios de remisso? Sócio remisso é aquele que está inadimplente em relação às suas obrigações de participação da sociedade,
Mas não só isso, eles estão inadimplentes e foram notificados pela sociedade. Transcorreu-se o prazo de 30 dias, e mesmo tendo passado esse prazo, o sócio manteve-se inadimplente. Então, veja bem, eu disse que Bruna, Urrana e Maxwell estão inadimplentes. Você não vai me dizer automaticamente que eles são remissos, não. Você é advogado e vai informar para Sérgio. Sérgio, Auri, vocês devem, em nome da sociedade, notificar Bruna, Urrana e Maxwell. A partir do momento em que a sociedade notifica, e aí, para efeitos de prova, por favor, faça essa notificação por escrito, senão a prova vai ficar complicada em relação a saber que dia foi que cada sócio foi notificado. Então, a sociedade notificará esses sócios, e se transcorrerem 60 dias, esses sócios permanecerem inadimplentes, aí, efetivamente, eles serão chamados de sócios remissos. Eu sei que eu não tenho um quadro e você vai enxergar espelhado, mas isso vai te ajudar, depois eu organizo isso no slide. Olha só, aqui foi diagnosticada a inadimplência de Bruna, Urrana e Maxwell. A sociedade notifica esses sócios, eu coloquei 60 dias, está errado, são 30 dias, estou doida. 60 dias é outra coisa que eu estava falando. O professor também erra. A sociedade notifica Bruna, Urrana e Maxwell. O artigo 1004 exige que a sociedade aguarde um prazo de 30 dias, e caso, se eles se mantiverem inadimplentes, olha o dinheirinho voando aqui indo embora, ó, se eles se mantiverem inadimplentes, mesmo transcorridos esses 30 dias, só assim eles são chamados de sócio remisso. Eu chamo esses 30 dias aqui de direito à última chance. Durante esses 30 dias, a sociedade vai ter que esperar, porque o artigo 1004 do Código Civil permite a Bruna, a Urrana e a Maxwell o direito à última chance de integralizar o valor que eles estão inadimplentes e, prestem atenção, caso o sócio inadimplente honre esse pagamento dentro do prazo dos 30 dias, ó, caso o sócio inadimplente honre esse pagamento dentro do prazo de 30 dias, esse sócio não será chamado de remisso, só será chamado de inadimplente. Então, vamos lá. Quem é o sócio remisso? É aquele sócio inadimplente que, uma vez notificado pela sociedade, permaneceu inadimplente, mesmo depois de transcorrido o prazo de 30 dias. Mesmo depois de transcorrido o prazo de 30 dias. Então, de novo, estou em sociedade simples, estudando sócio remisso e sócio retirante. Quem é o sócio remisso? É um sócio manifestamente inadimplente, que foi notificado pela sociedade, a sociedade ainda deu esse prazo, por lei, de 30 dias aguardando que esse sócio integralizasse a sua parte, e ele não integraliza. Vamos imaginar que Bruna não integraliza, Urrana integraliza os R$8.000 que ela devia, e Maxwell vai ficar comigo. Não integraliza também não. Então,
Os três são inadimplentes, mas o Hannah não é sócia remissa. O Hannah só pode ser chamada de inadimplente, considerando que ela integralizou a sua parte naquele intervalo dos 30 dias depois da sua notificação, ela não ganha esse status punitivo, é um status ruim de sócia remissa. Deixa eu olhar aqui o chat. Até então, vocês entenderam? Eu só conceituei sócio remisso, agora eu vou estudar quais são os efeitos, as consequências que esse sócio remisso vai ter que tolerar. Então, a remissão só se caracteriza com a inadimplência que perdurou por mais de 30 dias. Quem regulamenta a condição do sócio remisso, e aí quando eu ler o artigo 1004, eu vou responder tudo que Fernanda está me perguntando. Olha o artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e no contrato, às contribuições estabelecidas no contrato social. Os sócios são obrigados, na forma e no prazo devidos ou previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, então, quaisquer contribuições que o sócio se obrigou no contrato social, se ele deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá esse sócio remisso perante a sociedade pelo dano emergente da mora. Mora é demora. Emergente é o dano que resultou. Então, o dano que surgiu em decorrência desta demora. Verificada esta mora, poderá a maioria dos demais sócios, se eles preferirem, ao invés de cobrar esta indenização, que são os danos decorrentes da mora, a maioria dos demais sócios poderá optar pela exclusão, expulsão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando, em ambos os casos, o parágrafo 1º do artigo 1031, que é um parágrafo que exige a alteração do contrato social e a conseguinte averbação desse contrato no registro de pessoa jurídica, registro civil de pessoa jurídica. Vamos voltar ao meu exemplo? Eu disse Bruna, que o Hannah... Oi? Posso fazer uma pergunta? À vontade. Me diz uma coisa, para o sócio ser remisso, só existe essa possibilidade da inadimplência das cotas ou existem outros motivos para os sócios decidirem fazer a remissão dele? Quaisquer contribuições previstas no contrato social. O que o sócio se obrigou no contrato social e ele não cumpre, ele é remisso. Se não for em relação às contribuições previstas no contrato, eu não vou chamar ele de remisso. Certo? Então, contribuição com dinheiro ou com prestação de serviços, as contribuições a que o sócio se obrigou conforme contrato social. Entendi. Não é qualquer descumprimento em relação ao contrato social, mas tão somente as contribuições que aquele sócio se obrigou perante a sociedade e conforme o contrato social. Já já você vai entender, porque depois desse assunto eu vou falar de ato ultra vires. Sei que vocês já fizeram ou deveriam ter feito a atividade, mas isso vai consolidar melhor esse conhecimento e talvez eu consiga sanar mais sua dúvida. Obrigada, prof. Nada, meu amor. Então, percebam. Voltando ao meu exemplo fictício, eu te disse que Bruna devia 10 mil reais, não integralizou nada. Foi notificada, transcorreu 30 dias e Bruna não adimpliu a sua obrigação junto à sociedade. O Hannah devia 8 mil reais,
mas quando foi notificada, ela honrou a sua obrigação. Então, o Hana nem sequer foi chamada de sócia remissa, mas sim apenas sócia inadimplente. Eu disse que Maxwell devia 5 mil reais, na verdade, ele se obrigou a 10, pagou só 5 e não integralizou, mesmo notificado, Maxwell não integralizou os 5 mil reais que ele devia. Parágrafo único do 1004. A maioria dos demais sócios decidirá o que fazer com Bruna e Maxwell. Se vão preferir cobrar de Bruna e de Maxwell os danos emergentes da demora desses sócios, porque, veja bem, esse atraso de Bruna e de Maxwell pode ter causado prejuízos à sociedade. Alguns contratos podem ter deixado de serem cumpridos pela sociedade, porque nós, sócios, não honramos com a nossa obrigação e a sociedade tem planejamento financeiro, que não puderam ser honrados pela nossa inadimplência. Então, nós poderemos sermos responsabilizados pelos danos emergentes desta mora. Entretanto, se a maioria dos demais sócios preferir, ao invés desta indenização, poderá a maioria dos sócios escolher pela exclusão desses sócios remissos ou reduzir-lhe a cota-parte que, porventura, ele já tinha integralizado. Então, Bruna, que nada integralizou, ou vai pagar os danos decorrentes da mora ou vai ser excluída. Maxwell, ou vai pagar, ou vai ser excluído, ou vai ter participação reduzida ao que ele já integralizou. Todo mundo me compreendeu? Quem decide isso é a maioria dos demais sócios, conforme parágrafo único do artigo 1004 do Código Civil. Então, enquanto a retirada é um direito, a remissão é uma punição. Agora eu vou falar de novo, porque isso é cilada na hora da prova. Eu só vou chamar um sócio de remisso se ele foi notificado pela sociedade, transcorreu o prazo de 30 dias e ainda assim ele permaneceu inadimplente. Vou te dar um exemplo para você entender. Os administradores dessa sociedade fictícia que eu criei eram Sérgio e Auri. Vocês lembram disso, né? Só que Sérgio e Auri, envolvido lá com tantas outras coisas, o prazo para os sócios integralizarem a sua contribuição era 31 de maio, e Auri e Sérgio só foram se dar conta disso no dia 15 de outubro. Olha, de 1º de junho, porque até 31 de maio poderiam fazer as contribuições. 1º de junho a gente já tem inadimplência. Esses administradores só foram se dar conta e só notificaram Bruna, Urrana e Maxwell em 15 de outubro. De junho a outubro tem muito mais de 30 dias. Mas, por favor, não me venham dizendo que Bruna, Urrana e Maxwell já são considerados sócios remissos. Somos inadimplentes, mas remisso não. Ou melhor, ainda não. Porque a remissão é um status que só pode ser conferido ao sócio que foi notificado e permaneceu sem honrar o seu compromisso. Se a gente não tinha sido notificado, esse nome de remissão não pode nos pertencer. Entenderam? Porque na hora da prova vai tudo doido, querendo responder o negócio sem concentração, aí tá lá. Como passou mais de 30 dias, as sócias ou os sócios podem ser considerados remissos. Falso. A remissão só se verifica passados 30 dias da notificação dos sócios pela sociedade. A sociedade notificou, beleza. Se passar um ano e a sociedade não notificou, não tem nenhum remisso aí nessa conversa. Beleza, gente? Vou botar isso na prova, estou avisando. Todo mundo entendeu isso? Pelo amor de quem vocês creem? Dê uma pausada aí, respiradinha, para a gente anotar essa informação, para ficar gravado aqui, por favor.
Tá. Você quer que eu repita ou não precisa? Não precisa não, né? É para eu beber água. Beba, que eu vou anotar aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu acelerei, não foi? Foi. Organizem aí que eu vou beber água. E aí eu repito rapidinho, vocês conferem no caderno se vocês anotaram certo ou se falta algum Pronto. detalhe. Certo. Já sei. Vou escrever algumas coisas no chat, que aí fica fácil. Artigo 1029, sócio retirante. Atentar se a sociedade é por prazo. Artigo 1029. Bem, inicialmente eu estou escrevendo assim. Artigo 1029 é a retirada do sócio. Vocês precisam se atentar se a sociedade é por prazo determinado ou indeterminado. É que por prazo determinado precisa que o sócio retirante comprove judicialmente a justa causa para a sua saída. E por prazo indeterminado, basta que o sócio retirante avise aos demais sócios com uma antecedência de 60 dias. Então, olha, 60 dias é a necessidade de prévio aviso pelo sócio retirante aos demais em uma sociedade por prazo indeterminado. Avançando agora, vamos para o artigo 1004 do Código Civil. Aqui a gente estuda remissão, remissão com SS, pelo amor da gramática. Essa remissão não é um direito, é uma punição para o sócio inadimplente, que foi notificado e, mesmo tendo passado 30 dias, permaneceu inadimplente em relação às suas obrigações sociais. Então, 1004, remissão, é a punição para o sócio inadimplente, que foi notificado pela sociedade e, mesmo tendo passado 30 dias, permaneceu inadimplente. Quais são os efeitos para o sócio remisso? A regra é que ele responderá pelos danos emergentes da mora, mas a maioria dos demais sócios podem optar pela expulsão e a exclusão do sócio ou pela redução da cota-parte já integralizada. Deu para vocês pegarem, meus queridos? Pronto. Deu sim, pronto. Alguém tem dúvida até aqui? Todo mundo está conseguindo acompanhar esse raciocínio? Quem tem dúvida, por favor, pergunte logo para a gente não seguir na bola de neve. Todo mundo entendeu? Vou considerar que sim, viu? Bruna, quando se fala maioria, seria 50 mais 1? Excelente pergunta, até porque é bem sobre isso que é o meu desenrolar da aula. Vou responder a Auri, e
para os colegas que também podem ter essa mesma dúvida, vou aqui para o artigo 1010 do Código Civil. Primeiro eu vou ler, depois eu faço o contexto para vocês, vou contar casos concretos, e qualquer dúvida a gente vai sanando aqui. Olha o que diz o artigo 1010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios, decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Para a formação da maioria absoluta, Auri, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Então, não é metade mais um das pessoas dos sócios, mas metade mais um do capital social. Se eu quiser aproveitar aqui um exemplo fictício, e se Auri, então, já for sócio, cotista majoritário, detentor de 55% do capital social, naquela nossa sociedade formada por 30 pessoas, ele sozinho já representa a maioria absoluta dos votos. Porque aqui o cômputo dos votos não é pela pessoa física ou jurídica de cada sócio, mas sim pela sua representatividade no capital social. Essa pergunta de Auri foi bem pertinente, porque a gente tinha que falar disso mesmo agora. Agora, olha o que diz o parágrafo 2º, e toda vez que eu leio esse parágrafo, eu conto a mesma história, porque aconteceu com uma clínica de médicos que eu sou, até hoje, consultora empresarial deles. Eu vou ler primeiro, depois eu lhe conto a história. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. E, se este empate persistir, decidirá o juiz. Então, vou lhe mostrar aqui no desenho como era a sociedade, como é essa clínica hoje. Eu tenho uma consultoria empresarial que é uma clínica de médicos, né, formado por 5 sócios. 5 sócios. Aí, gente, eu fui contratada por essa sociedade, é uma sociedade limitada, mas nas omissões da regra se valem da sociedade simples, então por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. E se fosse sociedade simples, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Então, se quiser até considerar como uma sociedade simples, meu exemplo está valendo. Eram 5 sócios, e eles me contrataram por causa disso aqui, ó. O sócio 1 e o sócio 2, juntos, eles faziam o percentual de 50%. E os outros 3 sócios também faziam percentual de 50%. Olha só, sócio 1 tinha 25%, sócio 2 tinha 25%, sócio 3, 25%, sócio 4, 12,5%, sócio 5, 12,5%. Juntos, 100% do capital social. Esses sócios começaram a ter problemas entre si. Sócio 1 se coligou com sócio 2, e eles ficaram contra esses outros 3 aqui embaixo. Tudo que o sócio 1 pensava, o sócio 2 seguia. E esses 3 eram contrários a esses 2. Entendem? Aí eles tinham uma cláusula no contrato que era assim: a administração será exercida conjuntamente por todos os sócios. Então, tudo que eles queriam decidir, eles marcavam uma assembleia e iam decidir. Só que os problemas começaram quando
virou quase que 2 guetos dentro dessa sociedade. Um gueto formado pelos sócios 1 e 2, e outro gueto pelos sócios 3, 4 e 5. E aí, de sacanagem, toda a votação dava empate, porque só de birra, esses 2 votavam iguais e esses 3 aqui votavam iguais. E aí eu fui contratada por isso, porque a fala de um, que foi, vamos imaginar, o sócio 3, foi assim: doutora, me indicaram a senhora, preciso que a senhora resolva nosso problema. Eu sou sócio de uma sociedade de médicos formada por 5 sócios que está com as decisões travadas. Aí me contou essa história toda. A gente não tem decidido nada na Assembleia, porque toda a Assembleia dá empate. E como a gente sabe que tinha que dar a maioria, 50 mais 1, metade mais 1, a gente nunca consegue alcançar essa metade mais 1. E aí a gente tem um ano brigando, porque a gente faz assembleia e dá empate e não decide nada. E dá empate e não decide nada. Não aguentei mais, vim procurar a senhora, uma advogada. Aí quando eles falaram, falei, tudo bem. Minha consulta é X, eu vou explicar para vocês pessoalmente o que aconteceu, e se você quiser, ótimo. Aí eles quiseram. Marcaram, eu falei, marque uma assembleia, me lembro como hoje, um domingo de noite, ninguém merece. Um domingo de noite, porque um sócio morava em Maceió e outro sócio morava no interior da Bahia. Então, só deu um domingo de noite. Lá vai eu. Se eu soubesse, tinha cobrado 100% em cima do honorário, porque domingo, pelo amor de misericórdia. Aí lá vai eu explicar. Gente, acho que vocês já sabem o que eu disse na reunião. Todas aquelas assembleias tinham vencedores. Em toda a assembleia que eles fizeram, existia a decisão para os temas tratados. A decisão é o que os 3 sócios aqui escolhiam. Sabe por quê? Porque no empate, o desempate é tomado pela quantidade de sócios. Se, porventura, eu tivesse sócios em número par e esse critério não servisse para desempatar, aí o juiz ia ter que decidir. Mas, nesse caso concreto, esses 3 sócios saíram virados nos infernos da minha reunião, e, inclusive, um deles foi quem me procurou, porque eles ficaram revoltados, pé da vida, porque eles descobriram que tudo que eles votaram eram efetivamente as respectivas decisões, mas não serviam para nada, porque como eles entendiam que era empate, eles não fizeram ata, eles não reduziram a termo as decisões, não tinha prova nenhuma do que foi decidido em cada reunião. Se não tinha ata, você acha que agora os outros sócios que acabaram de descobrir que eram os perdedores iam querer assinar atas retroativas para constar oficialmente a decisão conforme vontade dos 3 sócios? Claro que não. Foi uma frustração enorme para os 3 e um sentimento de vitória para os outros 2 sócios, porque conforme o artigo 1010 do Código Civil, e você acompanha comigo na tela, para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Então, 50,00001% já é suficiente para a maioria absoluta do capital social. Agora, prevalece a decisão sufragada por maior número de votos no caso de empate. Foi o que aconteceu. Ficou 50% e 50%, empatou. Qual é o critério de desempate? O maior número de sócios. Se, porventura, esse empate persistir, decidirá o juiz. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. É como se eu tivesse esse sócio aí manipulando diretamente o resultado dessas deliberações.
Então, o sócio vai responder por perdas e danos se, porventura, ele participou de uma deliberação que, tendo um objetivo contrário ao interesse da sociedade, aconteceu graças à aprovação desse sócio. Até aí, tudo bem, meus queridos? Deixa eu voltar para o chat para ver se tem alguma dúvida. Beleza? Fernanda pergunta: esse artigo 1010 também se aplica no caso do artigo 999? Bem, não, são duas situações, na verdade, distintas. E aí vale a pergunta para a gente revisar. O artigo 999 trata das possíveis alterações do capital social. E aí vamos lembrar que regra específica afasta a regra geral. O artigo 999 é uma regra específica que, portanto, afasta a incidência do artigo 1010. Se eu estou em votação em assembleia e o objetivo é votar alguma alteração do contrato social, eu vou aplicar o 999. Aí eu vou ver se o tema desta alteração do contrato social é um dos temas do 997, eu preciso de consentimento unânime dos sócios. Se não, eu preciso de maioria absoluta, caso o contrato social não tenha deliberado por unanimidade. Agora, se for uma deliberação que não tenha como objetivo alterar o contrato social, aí eu vou aplicar tão somente o 1010. Ok? Excelente pergunta, bem propícia, mas envolvem momentos ou oportunidades diferentes no direito das sociedades. Agora eu vou avançar um pouquinho para esse momento final da aula, né, 15 minutinhos que eu tenho. Eu quero falar três coisas. Eu quero falar o que é ato ultra vires e quero diferenciar resolução da sociedade de dissolução da sociedade. Vamos primeiro, até pela ordem, né, do conteúdo, estudar o significado de ato ultra vires. Ultra vem de a mais, além. Vires vem de viril, força. Ato ultra vires é ato além da força. O ato ultra vires se aplica na hipótese prevista no artigo 1015, parágrafo único do Código Civil. Esse artigo 1015 versa acerca da atuação dos administradores em uma sociedade simples. Então, veja o que diz o 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis, pois esta depende do que a maioria dos sócios decidir. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que ler o contrato social para verificar se tem lá poderes ou atribuições expressas, específicas para o administrador. Em regra, terá a pessoa do administrador e pode trazer atribuições específicas ou genéricas. Genéricas genérica é aquela cláusula que possa ter o seguinte texto: o administrador realizará quaisquer atos de gestão para a satisfação dos interesses sociais. Então, uma cláusula genérica que não estabelece propriamente as atribuições específicas, as competências específicas do administrador. Por isso que aqui o artigo começa: no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão. Agora, se não for objeto social, a oneração ou venda dos bens imóveis dependerá da deliberação por maioria dos sócios. E aí essa deliberação vai ser exatamente aquele quórum do 1010
que eu falei agora há pouco. Essa parte de ônus de imóvel acontece quando do objeto social se tratar de uma sociedade que exista exatamente para vender bens imóveis. Caso contrário, dependerá da deliberação pelos sócios, não é atribuição do administrador, e essa deliberação acontece com quórum de aprovação por maioria. Deixa eu te dar um exemplo para você entender, até um exemplo que não tem nada a ver com o direito das sociedades, mas te ajuda a entender. Se você mora num condomínio, seja de casas ou de prédios, né, de edifícios, você vai ter lá a administração do condomínio. Tem a pessoa do administrador, do síndico, ou até uma empresa que administra o condomínio. Você sabe que o síndico ou o administrador do condomínio tem alguns poderes. Esses poderes estão estabelecidos no estatuto ou na convenção do condomínio. Mas, volta e meia, ele precisa marcar a assembleia para que os condôminos deliberem sobre algumas ações, cujo síndico não tem atribuição para decidir sozinho. Então, a ideia é pastilhar a frente do prédio, né? Pastilhar o prédio, o síndico não pode decidir sozinho. Pintar a fachada do prédio, não pode decidir sozinho. Trocar todos os equipamentos da academia, e isso vai requerer taxa extra. Marca a assembleia para os condôminos votarem. É a mesma coisa, analogamente, com o direito das sociedades. Os administradores da sociedade terão poderes. Agora, esses poderes podem estar especificados no contrato, mas se o contrato trouxer poderes genéricos, eu vou considerar que esses administradores poderão realizar quaisquer atos coniventes com os interesses da própria sociedade. Agora, o administrador tem que agir respeitando os limites de poderes que a sociedade, através dos sócios, lhe outorgou. Porque se o administrador realizar ato ultrapassando esses poderes, ele praticará ato ultra vires e, pelo excesso dos poderes, poderá ser responsabilizado. Na verdade, será sempre responsabilizado. A diferença é se ele vai responder sozinho ou se ele vai responder solidariamente com a sociedade. Então, informação número 1, conceito de ato ultra vires. O ato realizado pelo administrador que ultrapassou os poderes que lhes foram outorgados. Então, um administrador que agiu ultrapassando os poderes, usurpando os poderes que lhes foram outorgados, estará praticando ato ultra vires. Eu vou te apresentar agora duas teorias. A teoria da aparência e a teoria do ato ultra vires. Essas teorias vão te ajudar a entender os efeitos e as possíveis responsabilidades no caso da prática de um ato ultra vires. Professora Auri e Sérgio, administradores, praticaram ato ultra vires, usurpando os poderes da sociedade, que a sociedade lhe conferiu. De fato, eles praticaram um ato além de suas forças, usurpando essas competências ou atribuições. Qual é a responsabilidade que Sérgio e que Auri têm? E a segunda pergunta, o terceiro credor que contratou nessa relação jurídica aí, em que Auri e Sérgio usurparam esses poderes, o terceiro pode cobrar da sociedade ou só poderá cobrar desses praticantes do ato ultra vires? Antes de eu ler o parágrafo único,
eu vou já lhe responder. Você vai ter que fazer a seguinte pergunta, antes de mais nada. Esse terceiro sabia ou devia saber quais eram os limites de poderes conferidos a Auri e a Sérgio? Esse terceiro sabia até quando Sérgio e Auri poderiam agir? Conheciam essa limitação de poderes? Porque se conhecia, quem responde pelo ato ultra vires é tão somente os administradores que praticaram o ato ultra vires. A sociedade passa a ser vítima dos administradores, mas vítima também do terceiro, que já sabia que os administradores não poderiam praticar aquele ato e ainda assim aceitou contratar com os administradores que praticaram o ato ultra vires. Essa é a teoria do ato ultra vires, que imputa ao administrador a responsabilidade pelo ato se o terceiro sabia ou devia saber deste pacto limitativo de poderes. Agora, é claro que vai ter que provar, né, que o terceiro sabia ou devia saber, porque a presunção é a boa-fé. Então, a presunção é que o terceiro não sabia. A presunção é que o terceiro aceitou fazer o contrato com aquele administrador porque acreditava na máxima da boa-fé que aquele administrador estava agindo conforme os poderes que a sociedade lhe outorgou. Esta é a teoria da aparência. A teoria da aparência vai permitir que o terceiro cobre da sociedade e cobre também dos administradores. Então, os administradores respondem solidariamente à sociedade por esses atos praticados, se o terceiro não conhecia a limitação de poderes ou não devia conhecer. Agora, se o terceiro conhecia o excesso por parte dos administradores, só pode ser oposto a terceiros, então o terceiro só cobrará dos administradores se, porventura, a limitação dos poderes estiver inscrita ou averbada no registro, é a hipótese do terceiro dever conhecer, porque estava escrito e tinha que saber. Ou provando-se que, de fato, era conhecida pelo terceiro, ou se tratar de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Se, evidentemente, era uma operação estranha aos negócios da sociedade, ainda assim esse terceiro fez o contrato, aceitou contratar, então ele assumiu o risco e só poderá cobrar do praticante do ato ultra vires. Então, a teoria da aparência é uma teoria que permite que o terceiro cobre da sociedade, protegendo-se, portanto, a boa-fé desse terceiro. Agora, quando eu tenho a prova de que o terceiro sabia ou devia saber desse pacto limitativo, então sabia ou devia saber que o administrador não poderia praticar aquele ato, ou se tratar de uma operação manifestamente contrária aos interesses da sociedade, então esse terceiro, que porventura foi lesado pelo ato ultra vires, só vai poder cobrar do próprio exercente do ato ultra vires, do próprio administrador. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Vou dar um conceito. E aí você anota na próxima aula, você vai começar com resolução e dissolução. Aí eu vou finalizar a sociedade simples e já vou estudar em nome coletivo, que é rápida, e já entro em comandita simples. Anote aí. Conceito, né, do ato ultra vires. Ato ultra vires é o ato praticado. É o ato praticado pelo administrador, é o ato praticado pelo administrador, vírgula,
que ultrapassou, ou se quiser, que usurpou, tanto faz, que ultrapassou os limites ou os poderes, que ultrapassou os limites ou os poderes conferidos, que ultrapassou os limites ou os poderes conferidos a ele pela sociedade, que ultrapassou os limites conferidos a ele pela sociedade. Ponto, parágrafo. Caso a sociedade não honre com este pagamento voluntariamente, caso a sociedade não honre com este pagamento voluntariamente e o credor tenha que cobrar este crédito, vírgula, este credor só cobrará tão somente do administrador, só cobrará tão somente ou apenas do administrador, nas hipóteses previstas no parágrafo único do 1015. Nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 1015. Abre parêntese, teoria do ato ultra vires. Teoria do ato ultra vires. Fecha parêntese, rapidinho aí para eu acabar. Caso o credor esteja de boa fé e não sabia desse pacto limitativo, caso o credor esteja de boa fé e caso não soubesse desse pacto limitativo, ou seja, desses poderes, né, que não poderiam ser praticados pelo administrador, caso o credor não soubesse desse pacto limitativo, ele poderá cobrar da sociedade bem como do administrador, conforme preceitua a teoria da aparência. Conforme preceitua a teoria da aparência. Então, a presunção é pela teoria da aparência. Caso eu tenha comprovação das hipóteses do parágrafo único do 1015, é que o credor vai cobrar só do praticante do ato ultra vires. Beleza, meus amores? O assunto da prova vai ser até o assunto dado na última semana de abril. A gente vai atualizando vocês, mas até a última semana de abril a gente faz conteúdo, depois a gente para. Talvez eu vá pensar até o dia 21, até a próxima aula. Deixa eu chegar no conteúdo que eu tenho que chegar em comandita simples. Chegando em comandita simples, a gente para, tá bom? Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, pelo enorme carinho, respeito. Um beijo, saudade de todos, dos olhares sorridentes para mim. Até terça-feira que vem. Beijo. Obrigada. Sua voz é linda, Uhana. Estou com saudade dela. Vamos fazer um sarau no retorno. Beijo, que agora eu vou para Direito do Trabalho.